Governador lança aplicativo para matrículas na rede de ensino do estado e anuncia investimentos de 600 milhões do governo federal para as áreas da educação e infraestrutura. Operação Cauchy. Schneid chora durante o depoimento. Zelotes não perdoa. Juiz aceita denúncia e Lula, o filho e 2 empresários viram réus. Liberdade milionária. Moro estipula fiança de 1 milhão para soltar ex-tesoureiro do PT. Brasil inaugura giral. A hidrelétrica do Madeira está entre as 20 maiores do mundo. Oração Cara. Malafaia diz que recebeu 100 mil de um fiel em depoimento à Polícia Federal. Comemoração no Palácio Apostólico do Vaticano. Feliz e tranquila. Foi o que pediu o Papa na celebração de seus 80 anos neste sábado. Mais um atentado na Turquia. Bomba explode em ônibus. 13 pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas. Violência no Ouro Verde. Garoto de 15 anos é executado dentro de casa com 4 tiros na cabeça. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Começa o inverno amazônico. Manaus segue de tempo instável. Depois do aguaceiro de ontem, o Climatempo está prevendo mais 29 milímetros de chuva para este sábado. Desde 1º de dezembro já choveu 159,5 milímetros. A temperatura, que é de 23 graus no momento, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Sábado, 17 de dezembro. É o 51º dia do ano. Faltam 14 dias para terminar 2016. É o dia de São Lázaro de Betânia. O Rio Negro dá sinais de que pode ter iniciado seu período de cheia depois de subir 1 centímetro, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 21 centímetros. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1970. Ludwig van Beethoven é batizado em Bonn. 1777. A França é a primeira nação a reconhecer a independência dos Estados Unidos. 1813. A vila de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, recebe o título de condado. Em 1819, Simão Bolívar declara a independência da República da Gran Colômbia em Angostura, hoje Ciudad Bolívar, na Venezuela. Em 1903, história da aviação, primeiro voo do aeroplano dos irmãos Wright. 1928, criação do município de Aparecida, em São Paulo. 1963, os Beatles fazem uma apresentação ao vivo em Londres. Já em 1965, era editado o 3º Christmas Record dos Beatles. 1961, tragédia do Gran Circus norte-americano, incêndio criminoso em que morreram mais de 500 pessoas na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 1973, 30 passageiros são mortos em ataque de terroristas palestinos no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. As linhas de ônibus Edson que saem do centro de Manaus e dos terminais de integração vão operar em horário estendido a partir de hoje. A mudança segue até o dia 24 de dezembro em função do aumento da demanda de consumidores no período de compras de fim de ano nas áreas de comércio da cidade. A determinação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, é de que os ônibus que saem para a última viagem à meia-noite do terminal da Matriz realizem mais uma viagem à 1 da manhã, seguindo para os bairros. As linhas alimentadoras que saem dos terminais de integração T3, T4 e T5 na última viagem acompanharão o horário estendido, saindo após a chegada do último ônibus vindo do centro. Peregrino, é uma boa ação por parte da Prefeitura e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, uma grande medida, dando mais transporte para que o povo possa fazer suas compras tranquilamente e voltar para casa até 1h da manhã. Até meia-noite, aliás, essa medida que deveria ser estendida também para o resto do ano. Muita gente reclama dessa situação, mas enquanto isso, Paulo, essa medida foi realmente bastante afetada, com ônibus aí que saía meia-noite, quando dava 11h30 já ficava todo mundo por ali desesperado para pegar o ônibus. Agora tem essa outra opção, com o último carro saindo do terminal dali da Matriz a 1h da manhã. Realmente uma medida muito bacana nessa época aí de final de ano, Paulo. Pellegrini, e tivemos ontem muita chuva na cidade dentro do que previa o Climatempo.
Pois é, Paulo, muita chuva, e essa chuva trouxe muitos transtornos e acidentes de trânsito, né? E um deles, Paulo Guerra, nós já noticiávamos ontem no estrado da Ponta Negra, quando dois rapazes, colegas de trabalho, se deslocavam para uma confraternização da empresa onde trabalham, acabaram batendo com o carro no poste. O carro ficou completamente destruído, eles saíram feridos, mas não correm risco de morte, Paulo. Agora, quem viu o carro logo, né, deduzia que dali com certeza saía algo de mais grave, Paulo, mas felizmente os rapazes ficaram apenas feridos. Ontem à noite nós tivemos também um acidente considerado grave na área do Japim, e também ali no Alvorada, ontem à noite, na Lógica Rodovia, onde 3 pessoas saíram feridas de um acidente, Paulo Guerra, pista molhada, nas principais vias da cidade, asfalto novo, aí asfalto novo molhado, né, Paulo? Com um pouquinho de velocidade, aí as coisas vão ficando cada vez mais perigosas. E a aquaplanagem, Peregrini, tivemos aí a morte de um ex-motorista da polícia, foi assassinado, foi ontem, né, Peregrini? Pois é, Paulo, nós já noticiávamos essa situação ontem lá no bairro Ouro Verde, né? Aliás, Riacho Doce, nós noticiávamos, mas até aquele momento, Paulo Guerra, não chegar à identificação desse homem. Nós noticiamos esse crime ontem, ele foi assassinado com vários tiros no momento que chegava em casa. Peregrini, aquele corpo que foi encontrado lá pelas bandas do Puraquequara, na colônia Antônio Aleixo, mais precisamente, já foi identificado? Ainda não, Paulo, ainda não. Esse corpo ainda não foi identificado, permanece na sede do Instituto Médico Legal, que foi encontrado ao lado do campo do bairro Colônia Antônio Aleixo. Um garoto de 15 anos dormia numa rede dentro de casa. O que aconteceu, Peregrini? Homens, Paulo, fortemente armados, invadiram a casa e o assassinaram. Estava deitado em uma rede, estava dormindo, quando for acordado já foi com armas apontadas para a cabeça. Sem mais delongas, sem conversa. Os homens atiraram 4 vezes contra a cabeça do rapaz, que acabou morrendo na hora. Esse rapaz teria dívida com o tráfico de drogas, Peregrini? A polícia já trabalha com nessa linha de investigação, Paulo Guerra, de que o crime tem todas as características de um acerto de contas, né? As investigações já apontam para esse tipo de situação e é o mais provável motivo da morte desse garoto. Alberto Peregrini, movimentação nos prontos-socorros de sexta para sábado sempre acontece movimentação muito grande, não? É verdade, Paulo, e ontem não foi diferente, né? A gente já tem aí aquela experiência de dizer que de sexta para sábado, de sábado para domingo, sempre os números fogem do cotidiano. Entretanto, Paulo Guerra, quando chove, a situação vai diminuindo, e ontem nós tivemos aí uma movimentação que não fugiu daquele cotidiano, daquela realidade de sempre. Não tivemos assim um grande número, mas tivemos casos sim, inclusive de arma de fogo, de faca e principalmente de agressão física. Peregrini, as pessoas que residem aqui no cidade de Manaus, na 24 de maio, muitas residências devem estar bastante alegres. Um pancadão, uma grande algazarra acontece nos finais de semana, é gritaria, é música alta, que para você ter uma ideia, dá para ouvir aqui no jornalismo da Rádio Difusora, aqui na Rua Barroso. É carro estacionado em todos os lugares. E acontece, é uma boate. O pessoal vem pra balada, é final de semana, agora eu vou te contar, estão extrapolando no som. Os moradores dessas áreas aí devem estar bem alegres hoje. Terminou ainda há pouco, após as 5 horas da manhã. Os carros na rua com som alto, Paulo? Não, é uma boate que tem aqui na 24, na Rua Barroso. Ah, eu sei qual é, Paulo Guerra, eu sei como é que é a parada ali, como é que é o negócio. Então a gente já, né, alerta aí as autoridades, principalmente os policiais do CPA Sul da cidade, que é comandado pelo Coronel Cavalcante, que dê uma passadinha, a empresa também, aliás, o órgão que fiscaliza o som também, ver se, com certeza, né, Paulo, os decibéis estão bem acima do que é permitido para esse tipo de festa. Deve ter estourado, inclusive, os equipamentos de medição, Peregrini, porque vou te contar, o som muito alto, inclusive eu já falei para você, aqui no jornalismo da Rádio Difusora, se ouvindo esse som. E imagine as pessoas que residem na cidade de Manaus, pessoas que residem na 24 de maio e adjacências, o pessoal do entorno, fica bastante incomodado. E amanhã, assim, esse sábado. Tem direito ao seu sossego, né, sem dúvida alguma.
Nada contra quem tem suas boates, que podem trabalhar tranquilamente, isso é lícito, é certo, mas não pode invadir também a privacidade das pessoas, né, Peregrino? Sem dúvida nenhuma, Paulo, e nós esperamos aí, né, que as autoridades tomem providências com urgência em relação a essas boates aí do centro da cidade. Ali, em torno do Rêmulos, que tem uma boa também, ali ninguém vê falar nesse tipo de situação, ninguém reclama. Lá o som é mais ou menos baixinho e tal, tranquilo. As pessoas ali também, né, Paulo, poucas estão interessadas no som. E essa da 24 de maio precisa ser fiscalizada. Sem dúvida. Até daqui a pouco, Peregrino. Até daqui a pouco, Paulo, quando nós vamos voltar com essas e outras informações. Paulo Guerra, aliás, falando nisso, Paulo, já mudando de assunto completamente, Paulo, a comunidade lá no quilômetro 25 da M010 realiza, né, a igreja vai realizar o Natal dos Pobres, Paulo Guerra, nesse final de semana. Haverá aí palestras para prevenção de violência doméstica, violência infantil, e também, Paulo Guerra, as pessoas que quiserem participar do Natal dos Pobres e doar cesta básica que serão distribuídas às famílias mais carentes, é só entrar em contato com o telefone 99391 2704 99391 2704, uma ação aí do Padre Josinaldo lá no Natal dos Pobres, que vai ser domingo agora, dia 18, de 8 ao meio-dia, na igreja de São Francisco, na rodovia AM10, quilômetro 25, ao lado da escola Carlos Santos. Sei que você anda sempre por ali, né, Paulo? Conhece essa área, não, Paulo Guerra? Conheço sim, Peregrino, e você chama isso de rodovia, não é uma subestrada, diríamos. Pois é, Paulo Guerra. Então será no quilômetro 25 aí, numa ação da igreja, na Igreja Católica, e a gente manda um abraço muito especial ao Padre Josinaldo, que toda terça-feira me abençoa lá na novena, aqui no centro da cidade, Paulo. Peregrino, agora se voltando para a religiosidade. Tá bom, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando vamos voltar com essas e outras informações. E assim a gente vai vivendo, né, Paulo? Na terça a gente reza, na sexta se entrega ao desfrute, e assim vai se desenvolvendo a vida. Contigo, e Paulo. Sábado pede perdão, não é, Peregrino? Esse a gente pede perdão. No sábado a gente joga bola. Falando nisso, hoje tem uma pelada, Paulo, você está convidado inclusive a um jogo com o prefeito eleito do município de Iranduba, nosso querido Chico Doido, que é conhecido também lá na área como o Neymar do Cacau Pereira. Hoje tem jogo e é comandado pelo nosso querido Chico Doido. Voltar na pelada. O técnico seria o J. Rai, Peregrino? Hã? O técnico seria o J. Rai? Técnico J. Rai, Paulo Guerra, é o Tite de Iranduba. Tá bom. Até daqui a pouco. Tchau, Paulo. Vai acontecer hoje às 19 horas em Rio Preto da Eva, no centro de eventos do IEADAM, Francisca Mendes, à altura do quilômetro 8, o primeiro esquenta a Bala Rio Preto com a primeira seletiva do Festival de Música Gospel. O evento contará com a participação dos jurados Dinho Braga, Patrícia Carvalho, Felipe Neto e Osiel Maduro. É imperdível e você não pode perder. Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva farão hoje almoço de confraternização em sua sede social no bairro do Japim. A família Ribeiro, Darlinda Ribeiro e seus filhos Ivan, Euler Maria do Carmo, Menezes Júnior, Ivana e toda a família, ainda consternados com o falecimento de sua filha Deluísa Maria Esteves Ribeiro, convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia, que será realizada na Igreja Nossa Senhora das Graças, no Beco do Macedo, neste domingo às 10 horas da manhã. Antecipadamente, agradecem aos que compareceram a este ato religioso. Corpo de Bombeiros promove jantar para famílias carentes do Cacau Pereira. Quem tem os detalhes é J. Rai. A 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares realizou na noite de ontem a culminância do projeto Natal Solidário do Fogo em Cacau Pereira, que foi antecedido pela pelada e pela pedalada do fogo que ocorreram em novembro. Cerca de 1.500 pessoas carentes da comunidade participaram de um jantar oferecido pela corporação no ginásio Osana Florencio de Menezes,
meses com o apoio de doadores. Foram distribuídas cestas básicas e brinquedos. Houve apresentações do grupo de teatro De Olho em Nós e de músicas natalinas, cantadas pelos concludentes do curso de Bombeiro Mirim e pelo grupo A Terceira Chama, formado por idosos. O comandante do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Coronel Fernando Austrégésilo, e a prefeita Madalena de Jesus elogiaram o projeto Natal Solidário do Fogo, que é uma iniciativa pioneira da corporação, posta em prática pelo segundo ano seguido em Cacaupireira. Nós estamos trabalhando há mais de 3 meses, fazendo arrecadações, graças à 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, no comando do Tenente Elcio, e sua equipe toda trabalhando em prol disso. Isso simboliza, J.Rai, a irmandade, a união de uma comunidade com a instituição Corpo de Bombeiro. E essa parceria é para o desenvolvimento do nosso município. Em tempo. Amanhã, a partir das 7 horas do dia, em Cacaupireira, a entidade Amigos e Doutores em Ação Livre ADAL estará realizando uma ação de saúde na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. Especialistas em dermatologia, clínica médica, ginecologia, cardiologia, pediatria e hepatologia estarão atendendo o público gratuitamente. J.Rai para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O Ministério Público Federal no Amazonas abriu edital de seleção para a formação de cadastro de reserva de estagiários em nível médio. Ao todo, são 9 vagas, sendo 3 vagas para Manaus, 4 vagas para o município de Tefé e 2 para Tabatinga. As inscrições são gratuitas e vão até de 9 a 13 de janeiro de 2017, de 9 às 15 horas. O edital está disponível no site do MPF-AM. Mais de 40 artesãos expõem seus trabalhos em aproximadamente 60 barracas instaladas na orla da Ponta Negra até a próxima quinta-feira, dia 22, de 16 às 23 horas. A exposição reúne produtos de artesãos cadastrados no Programa de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, Centrab, e pretende aumentar as oportunidades dos comerciantes, levando itens artesanais de uso pessoal e de casa com qualidade e a preço justo para a população. O atendimento ao público nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas será interrompido no período de 20 de dezembro a 8 de janeiro, em razão do recesso previsto pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E nesse intervalo, o DPE-AM manterá os atendimentos do plantão de Defensoria Pública, que funciona nos 7 dias da semana, de 8 às 17 horas, na unidade localizada na Rua José Furtado, bairro São Francisco. Manaus notificou 6.041 casos de febre do Zika vírus desde dezembro do ano passado, sendo que 4.349 foram confirmados. 1.660 casos foram descartados e 32 ainda estão sob investigação, segundo o 66º informe epidemiológico, com informações sobre os casos notificados e confirmados da febre do Zika vírus, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira. Iniciou nesta sexta-feira a série de apresentações do tradicional concerto de Natal realizado no Teatro Amazonas. O primeiro dia da apresentação lotou o Teatro Amazonas e contou em atos a história bíblica do nascimento de Jesus. Para quem não conseguiu entrar no teatro para assistir à apresentação, a Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas, SEC, colocou um telão de LED no Largo de São Sebastião para o público de fora acompanhar o espetáculo em alta definição. O concerto de Natal será apresentado todos os dias no Teatro Amazonas até o dia 21, sempre às 20 horas. O Ministério Público de Contas, MPC, ingressou com uma representação no Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, para que o tribunal instaure uma tomada de contas especial nos contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, com a Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde Novos Caminhos, Institutos Novos Caminhos, INC, alvo da Operação Maus Caminhos, em trâmite na Justiça Federal. 6h09 em Manaus.
O recurso do governador José Melo, no processo em que ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em janeiro deste ano, entrou novamente em pauta lá em Brasília. A informação foi publicada ontem no Diário Oficial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, porém o recurso ainda não tem data para ser de fato julgado. 2 ex-executivos da Odebrecht estão contando à Polícia Federal detalhes sobre o esquema montado pela empreiteira com o Grupo Petrópolis para lavar dinheiro de propina. O nome do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, PSDB, aparece como um dos beneficiados por doação eleitoral de R$100 mil, segundo notícia divulgada nesta sexta-feira pelo Estadão. O prefeito Arthur Vigílio afirmou que recebeu de modo legal e com o devido registro na Justiça Eleitoral R$80 mil a título de colaboração da empresa Odebrecht, através de sua subsidiária Leiros de Caxias Indústria, Comércio e Logística, para a campanha de 2010. Essa é a verdade única, afirmou o prefeito. Alguns municípios do Amazonas tiveram as festas de Réveillon promovidas pela prefeitura canceladas neste ano. Entre as principais justificativas está a falta de orçamento público para a realização desses eventos. O período de transição de prefeitos também suspendeu os festejos em algumas localidades. São eles Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, Carilho da Várzea, Parintins e Manaquiri. Mas aqui em Manaus a virada do ano terá festa. O Réveillon terá 2 shows do cantor sertanejo Israel Novaes. No cronograma das atrações que irão se apresentar na queima de fogos da Ponta Negra, Avenida Itaúba e na Praça do Amarelinho estão apresentações de artistas amazonenses como Nunes Filho, Zezinho Corrêa e DJs. O prefeito de Maués, Carlos Góes, retornou ao cargo na quinta-feira após decisão liminar da desembargadora Socorro Guedes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi afastado temporariamente na terça-feira 13 por desvio de R$23 milhões do sistema de previdência municipal. 6h12 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. Bom dia, José Alberto Zegdeg. Bom dia, meu amigo Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra. Donos de embarcações que fazem transporte escolar para as escolas do interior do município de Manacapuru reuniram-se na manhã de ontem com algumas autoridades para reivindicar os seus pagamentos atrasados. Os atrasos chegam a 4 meses e muitos já estão sem crédito nos pontões para a compra de combustível para abastecer as suas embarcações. Participaram da reunião o coordenador da CEDUC de Manacapuru, professor Raimundo Conde, o coordenador de ensino tecnológico do interior, Everton Ataíde, e mais uma vez o deputado Augusto Ferraz, que representou a Assembleia do Estado aqui em Manacapuru. Manuel Florencio Nunes, da comunidade do Rosarinho, é uma das vítimas da empresa EM Transporte, responsável pelo transporte escolar em Manacapuru, e reivindicou aqui através do Jornal da Manhã o seu pagamento. O que eu digo é que, no meu caso, já trabalho há 10 anos no transporte escolar e nunca aconteceu uma situação como está acontecendo no momento. O ano inteiro é o atraso, é desconto de algumas coisas da qual não são explicadas. Outra coisa, no ano passado, que foi o ano mais ruim, no dia 14 de dezembro, nós já tínhamos recebido novembro. E esse ano, alguns dos nossos colegas aí, eles ainda estão desde julho, agosto, setembro, outubro e novembro. No meu caso, tem outubro e novembro. O diretor da empresa fez uma reunião ontem, alegando que pagaria outubro no dia 22, 21, 22 e novembro posteriormente. Só que até hoje, ele nunca honrou uma data. Das datas que ele dá, aquele honrou mais rápido foi com 40 dias de atraso. Bem, Paulo, o deputado Augusto Ferraz saiu em defesa dos transportadores e falou também ao Jornal da Manhã. Segdeg, eu saí de Manaus 6 horas da manhã, porque eu tinha um compromisso com essas pessoas que estão aqui, que estão aí abandonados pelo poder público. Eu estou falando aqui de Manacapuru, mas eu recebo denúncia de quase todos os municípios desse cidadão. Esse cidadão, ele tem que ter caráter, ele tem que ter ética, ele tem que ter moral, sabendo que ele está lidando com pessoas. E hoje tem profissional aqui do transporte escolar que está reivindicando até 4 meses de salário. Quero pedir humildemente aqui ao governo do estado, o Agemiro, que é secretário de Educação do estado hoje, que tome providência nessa empresa, EM Transporte, que está deixando essas pessoas à mercê da própria sorte. O deputado Augusto Ferraz deverá usar a tribuna da Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, dia 20, para sair em defesa dos trabalhadores do transporte escolar aqui em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6h14 em Manaus. O prefeito de Iranduba Schneik, o ex-prefeito de Iranduba Schneik Silva de Medeiros, réu da Operação Cauchy, foi interrogado ontem pela Justiça. E, Paulo, ele chorou no momento em que falava com o juiz. Outros 12 acusados ainda serão interrogados. As audiências para instrução processual começaram na última terça-feira com os depoimentos das testemunhas de acusação e nesses 4 dias de trabalho já foram mais de 33 horas de depoimentos. A previsão é de que os interrogatórios terminem na segunda-feira. As audiências desta sexta-feira, presididas pelo juiz de direito Josenildo Dourado do Nascimento, titular da primeira vara de Iranduba, começaram às 9:30 da manhã, com interrogatório dos réus do núcleo político, sendo o ex-prefeito o primeiro a ser interrogado. Ele estava muito abalado, com duração de quase 4 horas. Esse é o maior processo em tramitação no Tribunal de Justiça do Amazonas, com mais de 44 mil páginas, e envolve políticos, ex-secretários do município e empresários, todos acusados de integrar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudar licitações na prefeitura de Iranduba, cujo valor ultrapassaria a 56 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público Estadual. A Universidade do Estado do Amazonas vai divulgar na próxima terça-feira, atenção, dia 20, a partir das 10 horas, o resultado das provas do vestibular e do sistema de ingresso seriado CIS 2016, acesso 2017. A lista dos aprovados estará disponível em área externa do prédio da diretoria, situado na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, onde será realizada uma recepção para os calouros. Também no dia 20 de dezembro, a partir das 12 horas, horário Manaus, a lista dos aprovados estará disponível no portal da instituição www.uea.edu.br. Eu disse www.uea.edu.br. Repita, Edson Melo. www.uea.edu.br. Durante o lançamento do aplicativo Matrículas Amazonas para a realização das matrículas do ano letivo de 2017 da Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino, nesta sexta-feira, na sede do governo, o governador José Melo ressaltou que a linha de crédito de 600 milhões que está sendo liberada pelo governo federal deve viabilizar o desenvolvimento de setores como a educação, psicultura e infraestrutura no ano que vem. Com um aporte de mais de 354 milhões de reais para a educação, o governador afirmou que será possível executar obras de melhorias nas escolas e garantir 60 mil novas vagas nas unidades escolares na capital interior no próximo ano. O período de rematrícula dos alunos da rede pública inicia na próxima segunda-feira e se estende até o dia 29 deste mês. E a matrícula de novos alunos inicia dia 13 de janeiro. Polícia. Alberto Peregrino, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade, conte tudo, não esconda nada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Pronto Socorro 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, uma noite e madrugada das mais tranquilas. Galeroso, bandido não gosta de chuva, não gosta de frio, eles não vão agir na noite e madrugada. A polícia também esteve nas ruas, Paulo Guerra, tirando de circulação vários bandidos, e com isso a movimentação no 28 de agosto foi considerada das mais tranquilas. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila. Entretanto, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Esse homem que deu entrada tentou roubar o telefone celular de uma jovem. Ele foi detido por populares que, antes de o entregarem à polícia o agrediram a murros, chutes, bofetes e algumas pauladas. Ele deu entrada no pronto-socorro, estava acordado, mas estava meio zonzo de tanto apanhar. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física após um desentendimento por causa de um triângulo amoroso. 2 homens resolveram brigar, resolveram se degladiar pelo amor da mesma mulher. Um homem com síndrome de Milenal descobriu que
que sua mulher estava o traindo com um homem mais jovem. Armado com uma faca, ele foi atrás do namorado de sua amada e o encontrou. Quando o encontrou, o jovem estava de bobeira, ele puxou a faca, o jovem conseguiu desarmá-lo e deu-lhe uma verdadeira surra, uma pisa no marido traído. Ele deu entrada no pronto-socorro com várias escoriações pelo corpo e também com o braço quebrado. Apanhou e apanhou muito. Como se não bastasse a galhada, ele ainda levou uma pisa do amante da mulher. Se você descobrir alguma coisa, sua mulher, só deixe. Porque se for atrás, ainda é arriscado levar uma pisa. Pronto, socorro, João Lúcio, mais do João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. As informações dão conta de que esse homem dirigiu uma moto 125 de cor preta em altíssima velocidade, fazendo pirueta para um lado, para o outro, com asfalto molhado. De repente, ele perdeu o controle de sua máquina, bateu na sarjeta e rebolou pelo asfalto. Ele quebrou um braço e algumas costelas também ficaram fraturadas. Ele deu entrada no pronto-socorro e deverá passar o Natal ainda internado depois de fazer gracinhas em seu cavalo no cão, em uma moto 120, está todo quebrado, está sem o couro depois de ter caído da moto no asfalto próximo à residência dele, na área do conjunto Viver Melhor. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez o maldito do ciúme. O maldito do ciúme mais uma vez atacou uma pessoa, dominou uma pessoa e por pouco uma tragédia não acontecia. Tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher de 33 anos de idade teve um relacionamento amoroso com uma professora da escola Mário Couto Lopes, localizada na Avenida Timbiras, na Cidade Nova. Conforme a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúme. Uma mulher de 33 anos, como já disse, entrou na escola com uma garrafa PET cheia de gasolina e uma caixa de fósforo. Chegando no local, ela invadiu a secretaria, molhou a professora com gasolina e tentava riscar o fósforo. Por pouco ela não conseguiu riscar e a mulher foi contida também por outros professores. Ela queria até a fogo. As informações dão conta de que a professora teve um relacionamento amoroso com essa mulher. Paulo Guerra, ela estava enciumada e o maldito do ciúme por pouco não causava tragédia dentro de uma escola. A situação foi contida, a polícia foi chamada e a suspeita foi conduzida ao centro de detenção provisória no quilômetro 8 da rodovia 174, onde está e vai permanecer à disposição da justiça. Por pouco ela não transformava seu ex-amor em churrasco e isso aconteceu na área da Cidade Nova. É a questão das amantes, é a questão dos triângulos amorosos e para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. E mais de ocorrência policial. Uma adolescente de 16 anos levou um tiro no pé e seu namorado de 21 anos foi espancado por um grupo de 7 pessoas. Isso aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. De acordo com testemunhas, a jovem e o namorado estavam conversando ali, uma meia dúzia de miolo de pote, quando de repente chegou um grupo de agressores, meteu a pisa no namorado e ainda por cima deram um tiro no pé da garota. Ela foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo e, segundo a polícia, a motivação está sendo investigada, mas já há uma hipótese de cobrança de dívida com o casal.
Blitz de trânsito em toda a cidade. O batalhão de trânsito Batrão, comando do Major Carliomar, espalhado aí na cidade para combater a questão de bandidagem e de embriaguez ao volante. Muitos carros estão sendo apreendidos, outros estão sendo parados e, se tiver tudo certo, são liberados. Conversava agora há pouco com o sargento Praxedes, que estava até agora há pouco de plantão na barreira ali da BR-174 e a M010. A movimentação naquela barreira foi tranquila. Ali também sempre há algumas apreensões, mas sendo que na noite e madrugada nós tivemos aí uma movimentação tranquila nesse momento. Também na Ponte Rio Negro, Batran de plantão nesse momento, e também na barreira do Viver Melhor, batalhão de polícia de trânsito, Paulo, agindo aí em toda a cidade, através aí de uma determinação do secretário Sérgio Fontes, que com certeza está diminuindo o índice de criminalidade na cidade. É polícia na rua, por determinação do governador José Melo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E mais um maconheiro morre na cidade. Um homem de 23 anos de idade morreu por overdose. Ele cheirou, ele fumou, ele se lambuzou, ele se esfregou na maldita da droga. Ele cheirou, Paulo Guerra, e deu alguns tiros de cocaína. Botou a trouxinha no nariz e pegou o cigarro do capeta, fumou uns 4, pegou injeção e se injetou com droga. Já por fim, muito doido, ele se esfregava e o resultado não foi outro. Um jovem de 23 anos acabou morrendo. Ele não resistiu à noia e morreu. Fato ocorrido na área da zona sul da cidade. É lamentável, mas a gente fala dessa forma, Paulo Guerra, para os nossos jovens que estiverem ouvindo, que se tiver metido na droga, não tem outro caminho. Ou é deitar na pedra do IML, ou então ir para uma das celas das cadeias da cidade. Mas o destino mais provável para quem usa, para quem se lambuza na droga, é a pedra do Instituto Médico Legal. Ele está esticado lá com as beiras do olho tudo roxa devido a tanto ter usado a maldita da droga. Morte no bairro Ouro Verde, nas proximidades do bairro do Coroado. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Passavam poucos minutos das 19 horas, era noite de ontem, noite fria, tudo parecia tranquilo no bairro Ouro Verde, quando de repente os bandidos chegaram na rua Urucum, lá no bairro Ouro Verde, procuravam a casa desse rapaz de 15 anos. De repente eles tiveram a certeza que estavam na residência certa, entraram na casa chutando a porta. O garoto dormia em uma rede, a rede ainda embalava para um lado e para o outro, reco, assim fazia a rede. Ele estava embalando e a rede, reco. De repente, Paulo Guerra, os bandidos puxaram uma arma e dispararam. 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, Paulo Guerra, era a noite de ontem no perigosíssimo bairro Ouro Verde. Lá no Ouro Verde, mais um crime ocorreu, era a noite de ontem. Quando as pessoas não morrem, outros querem se matar. Teve um que se jogou da laje por causa de um amor perdido. Isso também aconteceu no bairro Ouro Verde.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, um homem que foi molestado, não se sabe ainda por quem. Ele estava bêbado, foi usado, não se sabe por quem. Ele estava completamente despido, estava em trajes de Eva, ele usava apenas um gorro de Papai Noel quando foi consumado. Paulo Guerra. Loteria. O concurso 1719 da Lotomania acumulou 19 acertos, 29 apostas, R$9.823,08 para cada uma. 18 acertos, 428, 594 e 27 é o prêmio. 17 acertos, 2.487, 71 e 58. 16 acertos, 22.703 apostas ganhadoras, 7,84 é o prêmio. E para você que fez 15 números, foram 31.749 apostas, esse prêmio de R$5,60. O 0 acerto, o azarão, não houve acertador. Vamos às dezenas da Lotomania. 21, 39, 40, 43, 43 e agora 63, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 80, 87, 90, 91, 94, 95 97 e 98. Uma curiosidade, é a primeira vez que a Lotomania sorteia apenas 4 números de 01 a 50. Portanto, as primeiras foram 21, 39, 40 e 43, aí já foi para 63 em diante. Aqui na concurso 4.260, também acumulou. A quadra saiu para 48 apostadores, o prêmio é de R$9.516,83. O terno saiu para 4.073 apostas, 168,568,65 é o prêmio. 113.562 apostadores fizeram o Duque. São ruins de número, vão receber cada um R$3,32. As dezenas foram estas: 46, 51, 64, 66, 71. E finalmente vamos ao Loto Fácil, o concurso 1449, que saiu para 4 apostadores, cada um vai receber R$562.072,22. Eles são de Nepomuceno, nas Minas Gerais, como sempre, Porto Alegre, capital, Jundiaí, São Paulo e capital Bandeirante, São Paulo. E muito difícil sair para Manaus, Paulo. 14 acertos, foram 428 apostadores, 1.616,31. 13 acertos, 11.622 apostas, R$20 é o prêmio. R$8, conforme 12 acertos, 152.640. 11 acertos, 871.720 apostas, R$4 é o prêmio. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1449, também conhecido como 1449, foram estas: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 20, 22, 23, 24. E hoje tem Mega Sena. Claro. O sorteio 1886 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 33 milhões para quem acertar as 6 dezenas. E o sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, deste sábado na cidade de Canto do Buriti, que é no Piauí. Agora 6 horas e 38 minutos. Esportes. O Coritiba terá um novo diretor de Relações Internacionais, cargo que estava vago desde 2015. Será o ex-jogador Belletti, que já anunciou sua despedida como comentarista de televisão para assumir a nova tarefa no Alviverde a partir da próxima temporada, de olho na internacionalização da marca. O meia argentino Conca, atualmente no futebol chinês, está se recuperando de uma grave lesão e só deve voltar às atividades em março do ano que vem.
mas já está causando agitação na nova diretoria do Fluminense. Pelo acordo feito na época da venda do atleta, qualquer clube que negociar com o jogador até o dia 31 de dezembro deste ano deve necessariamente comunicar o Fluminense. Se não fizer, Conca terá de pagar 1,5 milhão de euros à agremiação de Laranjeiras, cerca de 5,2 milhões de reais. E a cláusula nasceu porque Flamengo e Corinthians mostraram interesse no jogador portenho e a diretoria do Flu não queria que o jogador defendesse outro clube brasileiro. Um dia depois do término da gestão do presidente Paulo Nobre, o Palmeiras anunciou o novo técnico para a temporada do ano que vem. Eduardo Batista assinou contrato para assumir comandar o atual campeão brasileiro do próximo ano. Mas nada foi de graça. A demissão do técnico Oswaldo de Oliveira custará quase 1 milhão de reais para os cofres do Corinthians. O clube divulgou uma nota nesta sexta-feira dizendo que a multa rescisória do treinador era de 2 salários. Oswaldo tinha vencimento de 400 mil na época. A bola rolou ontem à noite na Copa Sub-20 no Rio Grande do Sul. O Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 e vai decidir o título com o São Paulo, que derrotou o Fluminense também por 1-0. Últimas notícias. A bolsa fechou quase estável, com leve queda de 0,01%, com 58.389,04 pontos. As ações da Cielo saltaram mais de 8% e as do Banco do Brasil também subiram. Por outro lado, Petrobras, Vale, Bradesco e Itaú Unibanco tiveram queda. No mercado de câmbio, o dólar subiu 0,57% e está cotado a R$3,391. É a terceira alta seguida na moeda norte-americana. O trabalhador brasileiro sofreu a maior queda de salários em termos reais entre os países do G20 em 2016. Os dados foram divulgados pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. De acordo com a entidade, a queda no salário real do brasileiro neste ano deve ser de 6,2%. Em 2015, a perda foi de 3,7%. O governo vai passar a divulgar trimestralmente o balanço da Seguridade Social, que inclui Previdência, Saúde e Assistência Social. Segundo o Planalto, a ação será tomada para comprovar que as aposentadorias oficiais realmente têm déficit e a necessidade da reforma da Previdência. O pastor Silas Malafaia, alvo de um mandado de condução coercitiva na Operação Timóteo, se apresentou na sede da Polícia Federal em São Paulo, injuriado ontem à tarde para prestar depoimento. Ele deixou a Polícia Federal às 17h50. A operação foi batizada de Timóteo em referência a um dos livros da Bíblia. Segundo a investigação, o líder religioso é suspeito de emprestar contas bancárias de sua instituição para ajudar a ocultar o dinheiro. Ele disse que recebeu dinheiro após uma oração. As ações da Polícia Federal ocorreram no Distrito Federal, em Goiás, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Oração mais que cara. Para que a operação da Polícia Federal contra Silas Malafaia Por quê? Por que a oração ou a operação da Polícia Federal contra Silas Malafaia se chamou Timóteo? Para batizar a ação, policiais fizeram referência a trecho da Bíblia que alerta para o risco de os ricos caírem em tentação e mergulharem na ruína. 6h45. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a quebra do sigilo bancário do Diretório Nacional do DEM entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014. Na mesma decisão, Barroso também ordenou a quebra do sigilo telefônico do presidente do partido, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, de um primo do parlamentar e de um ex-executivo da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, no mesmo período. O ministro do Supremo do Ministério Público Federal no Paraná denunciou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a mulher Adriana Anselmo e outras 5 pessoas na Operação Lava Jato. Sérgio Moro recebeu a denúncia contra todos eles que agora são réus na operação. A Justiça Federal determinou nesta sexta-feira a transferência do ex-governador Sérgio Cabral de Curitiba para o presídio de Banco 8 na zona oeste do Rio. Sérgio Cabral está preso na carceragem da Polícia Federal na cidade paranaense desde sábado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou ontem pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do cargo. Na semana passada, por maioria de votos, a Corte manteve o senador no cargo. A decisão foi tomada após parecer enviado ontem à tarde por Janot, no qual o procurador pediu prosseguimento da ação. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que
O número de fumantes passivos no trabalho caiu 34,4% em capitais entre 2011 e 2015. Palmas 50,03%, Belo Horizonte 49%, Porto Velho 48,9% e Goiânia 47,6% foram as capitais que apresentaram os maiores percentuais de queda no número de fumantes passivos dentro dos locais de trabalho. A reprovação do governo de Michel Temer cresceu. Pesquisa do Ibope mostra que 46% dos brasileiros avaliam a gestão do PMDBista como ruim ou péssima. Em outubro, o índice era de 39%. O levantamento ainda traz que 13% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom e 35% o avaliaram como regular. A pesquisa foi feita antes da divulgação na imprensa sobre a delação de um ex-executivo da Odebrecht. Ele citou um repasse de 10 milhões de reais acertado em uma reunião com Temer em 2014. Em críticas indiretas ao governo de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer defendeu não haver mais espaço para feitiçaria na área econômica. Ele falou que a população mais pobre foi a que mais sofreu com arremedos de soluções adotados no passado. O juiz Valisley Souza Oliveira, da Justiça Federal do Distrito Federal, aceitou denúncia do Ministério Público e abriu ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, e 2 empresários pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito das investigações da Operação Zelotes. O juiz Sérgio Moro estipulou uma fiança de R$1 milhão para que o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Paulo Ferreira, possa ser liberado da prisão. Ele foi detido em junho deste ano durante a Operação Custo Brasil, derivada da Lava Jato, e permaneceu na cadeia após Moro determinar uma nova prisão na 31ª fase da Lava Jato. Segundo o magistrado, a decisão foi tomada porque o processo em que Ferreira é réu já teve a fase de instrução encerrada, ou seja, as partes já apresentaram as provas, tanto da acusação quanto da defesa, e todas as testemunhas e réus já foram ouvidos. Também pesou para a decisão o fato de que Paulo Ferreira admitiu em depoimento que o PT realmente tinha um caixa 2, o que, como sempre, a legenda nega. A usina hidrelétrica brasileira de Jirau, entre as 20 maiores do mundo por sua capacidade de geração de energia, foi inaugurada nesta sexta-feira 16, informou em Paris o grupo francês Engie, um dos acionistas junto com as empresas japonesas e brasileiras. Erguida ao longo do Rio Madeira, no estado de Rondônia, a barragem exigiu um investimento de 5,3 bilhões de dólares ao longo de 7 anos de trabalho. Equipada com 50 turbinas, a hidrelétrica tem uma capacidade instalada de geração de 3.750 megawatts, o equivalente a 1/5 do que pode gerar a represa de Itaipu ou a capacidade de 4 usinas nucleares. Localizada a 120 quilômetros de Porto Velho, a hidrelétrica pode garantir o crescimento industrial na região, indica um comunicado da ENC, que detém participação de 40% do projeto entregue em concessão por 35 anos. E foi divulgado agora recorde mundial. A Itaipu voltou a ser a líder mundial na produção de energia no Brasil. A hidrelétrica desbancou 3 gargantas na China. O que é destaque no mundo nesse início de manhã? O deputado opositor Ángel Medina informou nesta sexta-feira a morte de 3 pessoas na cidade do Callao, no estado de Bolívar, ao sul da Venezuela, em distúrbios por falhas no fornecimento de papel moeda. Medina disse que mais de 30 lojas em Callao foram saqueadas e destruídas e que afirmou é bastante para o povoado. Ele acrescentou que também houve distúrbios no município de Rócio, que pertence ao mesmo estado. Pelo menos 13 militares morreram e outros 48 ficaram feridos no ataque com um carro-bomba ocorrido hoje contra um ônibus civil no qual viajavam soldados da cidade turca de Kayseri, confirmou o exército da Turquia. O Papa celebra hoje o seu 80º aniversário, num dia que começou com a celebração da missa na Capela Paulina do Palácio Apostólico do Vaticano às 8 horas da manhã, hora de Roma, 1 hora a menos em Lisboa, e prosseguiu com a habitual agenda dos encontros. A celebração conta com a presença dos cardeais residentes em Roma. Na homilia, o Papa sublinhou a importância de conservar a graça da memória, mesmo nos momentos mais difíceis, com confiança na presença de Deus. A missa começou com uma saudação do cardeal Ângelo Sodano, decano do Colégio Cardinalício. Já no fim da celebração, Francisco agradeceu a presença dos cardeais e confessou que nos últimos dias tem pensado na velhice e desejou que para si também seja sede de sabedoria e de esperança. Rezai para que a minha velhice seja assim, tranquila, religiosa e fecunda, também alegre. Obrigado, concluiu ele.
Pequim e outras 21 cidades do norte e do centro da China amanheceram nesse sábado com centenas de fábricas fechadas, limites ao trânsito e recomendações contra atividade ao ar livre por estar em alerta ou vermelho por poluição. Um grupo de homens armados não identificados mataram nesse sábado a tiros 5 funcionárias do aeroporto internacional de Kandahar, no sul do Afeganistão, e o motorista do veículo no qual viajavam, informou a agência F, uma fonte oficial. O fato ocorreu no começo da manhã na cidade de Kandahar, capital da província homônima, quando as mulheres iam para o aeroporto para iniciar seu dia de trabalho. Com seu corpo miúdo e sorriso tímido que não sai do seu rosto, Manar ainda parece uma criança. A jovem síria está sentada atrás de outras mulheres que, embaixo de um toldo de papelão em um acampamento do Vale de Bekaa, lamentam seu corpo. Manar, 16 anos, é casada. Dessas núpcias celebradas na primavera no Líbano com um primo 5 anos mais velho, refugiado em Sadnayel, ela não escolheu nada. A união foi decidida pelos homens da família enquanto a jovem estava na Síria. Já praticados antes da revolta de 2011 e da guerra que se seguiu, os casamentos de menores de idade aumentaram desde então na Síria e entre as comunidades exiladas nos países vizinhos como o Líbano. Algumas delas se casam aos 13 anos de idade. Outras são estupradas aos 7. Sentada ao seu lado, sua prima e agora cunhada, Jawar, também de 16 anos, ri para esconder sua vergonha. Através de sua túnica rosa decorada com brilhantes, é possível ver sua barriga. Ela está grávida de 7 meses. Casada com um refugiado do acampamento escolhido por sua família, a jovem afirma que ela está feliz com essa gravidez, pois gosta de crianças. No entanto, o casamento foi um trauma. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça do DF aceita denúncia nas Zelotes e Lula vira réu pela 4ª vez. Folha de São Paulo. Justiça determina retorno de Cabral à penitenciária no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo. Cervejaria Itaipava intermediou repasses da Odebrecht a políticos, dizem delatores. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Justiça derruba liminar que cancelava a cobrança extra em conta de água no DF. O Valor Econômico. Malafaia depõe e diz que sua condução pela Polícia Federal foi safadeza. Estado de Minas. Não há mais espaço para feitiçarias na economia, afirma Michel Temer. No Recife, Jornal do Comércio. A ANEEL pode aumentar o valor da bandeira tarifária na conta de luz. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policial militar executado durante tentativa de assalto em Juazeiro do Norte. Porto Alegre, 0 hora. STJ autoriza a abertura de inquérito para investigar governador de SC na Lava Jato. Brasil Econômico. Social passa a calcular afastamento temporário de forma automática. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. É Natal. Agora. Ex-motorista da Polícia Civil é executado com 8 tiros por dupla. Em tempo. Melo lança APP e anuncia investimentos. A crítica. Venezuela, reflexos da crise. Grupo fura bloqueio para voltar ao Brasil. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem José Alberto Zegdeg, J. e Alberto Peregrini, com operação de rádio de Itamar Jardina. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 6 horas e 30 minutos.